Muito mais que um relógio GPS esportivo. Isso aqui, meus amigos, é um computador no seu pulso. Hoje é o dia de falar em detalhes de um cara que vem me acompanhando desde o final do ano passado e eu não tiro do pulso para nada. Com vocês, o Polar Vantage V3. Fala, corredores, tudo bem? Hoje nós vamos te mostrar, sim, ele não é só um relógio GPS esportivo. É muita função embarcada nesse cara aqui, ó. E além de tudo, ele é bonito. A quantidade de gente que me cerca, que me pergunta e fala: que relógio bonito, que relógio é esse? É impressionante. Ele não passa desapercebido quando você está com ele no pulso. Tem diversas cores, você pode trocar de pulseira. Calma, é muita coisa que eu tenho para te falar sobre o Polar Vantage V3 a partir de agora. Vamos fazer o seguinte? Vamos primeiro, eu vou te mostrar um vídeo oficial da apresentação dele, como é impactante, como tem muita informação, e daqui a pouco eu te mostro ao vivo aqui na minha mão o Polar Vantage V3. Dá só uma olhada. Primeira coisa, olha como ele fica no pulso, olha que tela de AMOLED linda, quando você vira em relação ao seu rosto, ele já acende, muito fácil de visualizar, você consegue configurar inclusive o tempo de duração, se você quer que apaga ou não a tela, para poder poupar a bateria, ó, virou, ele já acende, ou você inclusive aperta o botão, ele também acende, olha só como ele encaixa bem, tá vendo essa coisa, essa fitinha cinza aqui, ó, é a antena do GPS externa, que ajuda até mais precisão ainda. Só para comparação, Silvio, que relógio grande! Olha aqui o Polar Pacer Pro, perto dele. Tá vendo só? Ele não é tão grande assim, né? É um super relógio. O Pacer Pro não é dos relógios menores, tá vendo só? Bacana, né? A comparação para vocês poderem ver. Ele é um pouco maior, mas nada discrepante. Eu tenho treinado com ele direto, hoje inclusive fiz um super treino com ele. Vamos mostrar. Ele não está conectado com o meu celular nesse momento, para não ficar dando notificação, mas você consegue inclusive controlar e configurar a aparência dele com os widgets que você quiser. Eu coloquei aqui bateria, o dia e o pedômetro, além do horário. Então, touch, a atividade do dia, ó, eu coloquei uma configuração de quanto que eu quero bater por dia, ele passou isso 200%, que era 10 mil passos, então eu dei 24 mil passos hoje, foi um treino de 16 quilômetros. Eu quero ver os detalhes dessa atividade. Então aqui você consegue, simplesmente com o escorregar do dedo, você vê batimento, energia usada, caloria e tudo mais. Voltar, você volta aqui no botão. Ou simplesmente você quiser passar, ou não quero passar para o lado com o touch não. Quero, ó, o botão também funciona. Ou uma coisa ou outra. Inclusive ele tem 5 botões. Botão para poder passar e voltar, botão para disparar a atividade, o botão para você iniciar a atividade, parar a atividade, salvar, e o botão de travar o relógio, o botão de sensor, e aqui também ele acende o relógio. Na semana, ó, corri terça, quarta, quinta, sexta e hoje, além do treino de força.
Então quero ver aqui o detalhe de todos os meus treinos. 6 horas, quase 6 horas e 20 de treino, né? Então já marca tudo. Quantos quilômetros eu corri? 44 quilômetros. Quantas atividades? Quantas calorias eu gastei? Ele, de acordo com os meus dados, que eu já uso esse relógio já há bastante tempo, ele me mostra aqui em qual faixa eu gastei mais tempo. E a partir daqui, todas as atividades da semana. A corrida de terça-feira, o treino funcional de terça, a corrida de quarta, de quinta. Vamos mostrar a de hoje, inclusive vocês poderem ver, ó. Clicou aqui, ele já aparece o treino de hoje, ó, 16 km, 2 horas e 53. Frequência cardíaca média, máxima, o cardiovascular, tá vendo? As zonas de frequência que eu fiquei mais tempo, quantas calorias, proteína, gordura, muitos dados. E você consegue ver todos esses dados também no Polar Flow, tanto no aplicativo quanto no computador. Mas você consegue ver também aqui no pulso, direto. Acabou a atividade, você já consegue ver. É muita informação, tá? Muita informação mesmo. Inclusive, tem altímetro e barômetro. Aqui no Rio, como vocês sabem, a gente está a nível do mar e eu fiz um treino hoje praticamente plano, ó. Bem completo mesmo. E aqui no final, se eu apertar o botão, eu consigo ver inclusive as voltas do treino, quanto deu cada uma. Vamos voltar. Próxima tela, Nightly Recharge. Você vê a sua recuperação de sono. Para você ter os dados aqui, você tem que dormir com o relógio. Eu cheguei a dormir com ele algumas vezes lá no ano passado, mas sinceramente eu não gosto de dormir de relógio. Mas tem gente que é acostumado, que a gente gosta dessas métricas, e se eu quisesse ter essas métricas aqui, é só dormir com o relógio 3 noites seguidas que você consegue essas métricas aqui direto também no seu pulso. Estímulo de sono, você consegue ver a previsão de sono que você tem que fazer para você descansar ao longo da semana. Por exemplo, eu teria que dormir aí um dia inteiro depois desses 6 dias de treinamento ao longo dessa semana, né? E importantíssimo, quando você dorme com o relógio, isso aqui é uma grande novidade, que é o sensor de temperatura na pele. Principalmente no caso das mulheres, ele consegue, os últimos 28 dias, ele vai comparando e ele faz uma métrica que, dependendo da sua temperatura corporal ao longo das últimas noites, você consegue identificar se está começando a ficar doente. No caso da mulher, os ciclos também. Então é bem interessante essa métrica, esse sensor que o Polar Vantage V3 tem. Próxima tela. Olha só como é que está o meu nível de sobressolicitação. Eu tenho que dar então uma descansada. Ele vai mostrando também, de acordo com o meu peso, com os meus treinamentos, ele vai ajustando também. É um relógio bem inteligente. Tá vendo só? Agora é um horário de suporte. Ele me indica inclusive treinos que eu posso fazer na melhora do meu condicionamento. Olha que bacana. Quais exercícios. É um relógio que ele também te ajuda nos seus treinamentos. Navegação por mapas, só baixar o mapa, colocar aqui que ele já vai apontar. Olha só, isso aqui é extraordinário. Ele pega com o GPS do local e ele fala qual horário do amanhecer e horário do anoitecer do dia para você poder programar os seus treinos. Hoje, por exemplo, no Rio, amanheceu às 5h53 e vai anoitecer às 17h44. Nós estamos no outono aqui no Rio nesse momento. E aqui a previsão do tempo. Nós estamos passando por uma onda de calor aqui no Rio, ó. 18, 19, 20, então vai de 26 para 25, 24 graus, até 4 da manhã, 24 graus. Tá puxado aqui. Quero ver mais detalhes? Clica na tela, ele vai mostrando, ó. Vai chover? Não. Zero possibilidade de chuva. Ele traz todos os dados, as métricas de previsão do tempo, inclusive dos próximos dias. Isso tudo que você vai vendo direto no seu relógio. Para poder acompanhar esses dados, você tem que estar com o GPS ativado no seu celular, onde ele importa esses dados e aparece aqui na tela. Quando você estiver em atividade, você consegue configurar o seu Spotify direto para cá e você tem controle das músicas com o seu fone de ouvido direto da tela do seu relógio. Tanto correndo, quanto agora, por exemplo, se eu estivesse trabalhando, eu estivesse aqui gravando com vocês.
com o Spotify ligado, eu conseguiria pular a música, voltar, aumentar o volume, diminuir, pausar. É um relógio extraordinário mesmo, esse tipo de controle. E aqui então volta para a tela inicial. Ah, Silvio, e aí, como é que eu começo uma atividade? Você vem aqui com o botão esquerdo, ele tem várias funções, o iniciar treino, o teste de Serene, o Strava Live Segments, que você tem que estar com o seu celular ativado e tem que ser usuário Strava. Você consegue configurar momentos para você poder hidratar, temporização. Aqui nós temos vários testes, vou te mostrar já já. E aqui várias definições que você consegue fazer no seu relógio. Vamos mostrar aqui que é interessantíssimo esses testes. Teste orteostático, teste de recuperação das pernas. Esse teste aqui é bacaníssimo, hein? Teste de SpO2, ECG, teste de marcha, teste de corrida, teste de ciclismo e teste fitness. Todos eles direto do seu relógio. Olha só que bacana. O teste orteostático eu acabei de fazer. Vou mostrar para vocês aqui ó, o resultado que ele demora um pouquinho. Olha só, 67 batimentos. Ele manda você ficar sentado, manda você ficar de pé para poder ver o pico dos batimentos em repouso. É realmente fantástico, direto da tela do seu relógio. Um outro teste que eu fiz agora para poder testar para vocês é o SpO2, que é oximetria. Vamos fazer agora para vocês poderem ver de verdade. Vamos medir agora. Ó. Vamos acelerar o tempo um pouquinho, porque ele demora 40 segundos. Eu vou te mostrar já no final agora qual foi o resultado. Tá aí o resultado. Ó. Nós estamos a nível do mar, então eu estou cansado. Ele teria que estar acima de 95% para eu estar bem para a atividade física. Bacana, né? Tá falando inclusive que está baixo. Um outro teste muito bacana de fazer ó, é o ECG, que é o eletrocardiograma. Lembrando que esses testes aqui, nenhum deles substitui a você ir ao médico, tá? É só para ter uma noção. Vamos fazer aqui, ó, para poder fazer a medição do eletro. Eu vou iniciar com o botão de cá e ele vai me impedir para poder apertar com o botão de cima, certo? Ó. Também vou adiantar um pouquinho o tempo, que são 30 segundos para poder finalizar o teste. Tá aí, ó, olha o resultado. 68 batimentos por minuto e a variação da frequência cardíaca. E aqui, ó, é importante, o teste ECG não se destina a um uso médico ou a um diagnóstico. Se tiver dúvidas em relação à sua saúde, contate um profissional de saúde. Tá vendo só? Não substitui a sua ida ao médico. É só para ter uma noção, certo? Tudo isso direto do seu relógio. E além de você fazer teste de marcha, teste de corrida, direto do relógio. Vamos mostrar então como é que faz uma atividade, né? Apertei aqui o botão esquerdo, ele tem iniciar treino, aperta o botão da direita e aí você consegue, aqui dentro de casa ele não vai encontrar o sinal de GPS, mas, por exemplo, com a esteira ele usaria o acelerômetro. Então aqui ele me dá quanto que tem de bateria, 13 horas de bateria em pleno funcionamento, como está o batimento, e qual a atividade. Se eu quiser, por exemplo, fazer um treino de corrida, quando eu tiver programado esse treino, um treino intervalado, aqui no botão de ferramentas, eu tenho como vir aqui nos treinos favoritos, olha os nomes dos treinos que eu coloco, né? Ó, fartlek, 2x2, ladeiras, vamos botar esse ladeiras, e você confirma com esse botão começar, e a partir desse momento, se eu disparar o relógio, ele vai marcar para mim o treino intervalado que eu configurei no Polar Flow. E aí não tem que fazer mais nada, o resto é tudo com o relógio obedecer tudo que eu programei. Quando tem que correr, quando tem que andar, quando tem que caminhar, quando tem que acelerar, quando tem que diminuir a intensidade, se tem que parar, tudo isso configurado aqui no treino faseado. Ah, Silvio, eu não quero fazer corrida. Trail running, treino funcional, natação em águas abertas, treino de HIIT,
triatlo. São 150 modalidades que você consegue, inclusive, configurar via Polar Flow também, descarrega para o seu relógio. Triatlo, por exemplo, ele marca, inclusive, para a galera que faz a modalidade, isso é muito importante, transição. Ele começa marcando a transição de acordo com cada modalidade, para você poder ver quanto tempo está perdendo, está ganhando. Tudo isso conta no seu relógio. Tem várias modalidades esportivas, ciclismo, e inclusive duatlo, ó. Não só triatlo, tem o duatlo também. Bacana, né? Alguns detalhes bem específicos do relógio. Tela de AMOLED, 35% área mais visível em relação ao Vantage V2, e ele tem uma tela de 1.39 polegadas, a nitidez dele é de 326 ppi e o vidro dele é Gorilla Glass. Você consegue ver que ele é borda infinita? Ele é arredondado aqui na lateral, a borda curvada? Pois é, tá vendo? Inclusive, ó, você consegue ver algum arranhado aí? Nenhum arranhado, né? Lateral dele de aço escovado. Eu estou usando esse relógio direto desde o final do ano passado e não tem nenhum detalhe. Natação, corrida, treino funcional, tudo direto com ele e não tem nenhum detalhe de arranhado, de quebrado, de rachado, de nada, que é realmente muito resistente esse relógio. Vamos mostrar então o sensor agora, né? Olha o sensor, vendo ele funcionando aí. É um sensor que ele é bem preciso e o carregamento da bateria é aqui, ó, direto. Já vem com o carregador tipo C, então ele carrega muito rápido. A bateria desse relógio, meus amigos, é um negócio extraordinário, tá? Em relação ao Vantage V2, é 41% melhor. São 53 horas com o GPS e com a frequência ligada direto, ou 8 dias sempre ligado, sem ligar o GPS. Ou seja, você vai usar esse relógio e vai esquecer de carregar a bateria. E o tempo em um treino em modo de economia, 140 horas. Tem que fazer uma super trilha, uma ultramaratona. 140 horas é muita hora de atividade física. É impressionante. O processador dele em relação ao Vantage V2 é 129% melhor. A memória dele é 32 MB maior. E o armazenamento dele é de 32 GB a mais em relação ao Vantage V2. Dá só uma olhada na tela aí quais são as cores disponíveis do Polar Vantage V3. Ele tem o Night Black, que é aqui o aço escovado dele é escuro. Você pode usar a pulseira preta ou inclusive a pulseira essa azul também. E ele tem a pulseira branca, tem uma cor dele um pouco mais claro. E você consegue trocar a pulseira facilmente aqui, ó. Tem um botão que você aperta, tira a pulseira, troca e usa de acordo com a ocasião que você estiver. Que ele é um relógio que você pode usar para tudo. Ele é um relógio, além de ser um relógio esportivo, é um relógio muito bonito. O GPS dele é de dupla frequência, muito preciso, como eu já mostrei no início, ó. Aqui é a faixa do GPS, ó. Essa faixa cinza por toda a antena do GPS está aqui, ó. Por toda a extensão do relógio. Será que ele é pesado, Silvio? Ele pesa 39 gramas só o relógio, sem a pulseira. Com a pulseira ele pesa 57 gramas. Não é nenhum problema. Tá, então, meus amigos, essas são algumas funções e alguns detalhes do Polar Vantage V3. Porque se você quiser saber tudo, acesse o site da Polar, porque você vai se impressionar com a quantidade de coisa que tem embarcado nesse rapaz aqui. Viram só, meus amigos? É muita informação, é muita tecnologia embarcada num cara que a gente até fala, pô, ele é um relógio? Não, ele é muita coisa além de um relógio GPS. Viu a quantidade de testes que você consegue fazer? Lembrando que você não pode deixar de procurar um médico só porque fez o eletrocardiograma do seu relógio. Só para te dar uma noção e aí você procurar um especialista de acordo com o resultado que você viu aqui, faz o teste com os equipamentos corretos e aí sim você tem exatamente os dados. Inclusive, ó,
Quando eu fiz meu último ergo espirométrico, eu estava com ele no pulso e o sensor de batimento dele é muito preciso. Estava batendo igual o que estava com um monte de eletrodos aqui no meu peito correndo. Estava batendo exatamente igual com o batimento aqui do pulso. É impressionante como é preciso o batimento do pulso desse relógio. O sensor dele é extraordinário. GPS, a antena dele é externa, então o GPS ele encontra muito rápido o sinal. Ele tem altímetro, tem barômetro, tem pedômetro, enfim, é um super relógio para você, não só na prática esportiva, mas também no dia a dia. É um relógio que você consegue também usar no dia a dia, ele é muito bonito, vai trabalhar, vai para um evento social, eu estou usando direto assim também. Então ele também é o smartwatch. Então ele acompanha os seus passos do dia a dia, acompanha o seu batimento do dia a dia e você consegue receber as notificações aqui direto no pulso. Consegue controlar a música ouvindo na corrida, o Spotify, por exemplo, direto do pulso, ou simplesmente está trabalhando, quer mudar o Spotify aqui também, você consegue. Ele é muito mais do que um relógio, impressionante. Inclusive, não só para corrida, mas para atividade como triatlon. Sim, ele é a evolução do Vantage V2. Você lembra do Vantage V2? Ele apareceu aqui no nosso canal. Eu gostava dele, ele é lindíssimo. Agora, esse aqui me pega muito. Corrida, caminhada, corrida em trilha, corrida em montanha, natação, bike. São mais de 150 modalidades que você consegue configurar. Ah, eu vou fazer um esqui na neve, mas eu moro no Brasil. Quando você for para lá, você consegue já colocar e quando for fazer o esqui, já ativar também. Ah, quero fazer bike elétrica. Eu já usei também e ele funciona direitinho. Nadei com ele várias vezes no mar aqui em Copacabana, perfeito, fiz uma prova inclusive de natação com ele, bateu certinho e o pessoal acompanha muito no triatlo, ele consegue marcar a transição, consegue marcar só a bike, só a corrida, só a natação, enfim. É um super relógio, além de ser bonito, ele agrega muitas funções, tanto das corridas de asfalto, quanto das corridas de trilha e montanha, como marcação por mapa, você consegue descarregar o mapa e colocar direto nele, ou simplesmente colocar o GPX da prova, direto nele também, ele vai te indicando. Enfim, você pode correr que você não vai se perder na trilha. E além de tudo, ele não é aquele trambolhão. Se você comparar, eu mostrei aí que eu comparei ele com o Polar Pacer, ele não é tão maior assim, né? Ele é um relógio que ele causa impressão por onde passa, você consegue trocar pulseira, ele tem diversas cores, aço escovado, Gorilla Glass, não está arranhado, eu uso ele diariamente, treino de força, treino de corrida e ele não está arranhado. Claro que eu tenho muito cuidado, mas a tela Gorilla Glass dele e também a borda infinita ajuda a não arranhar, o que é impressionante. Mas nem tudo são flores, mas não é do relógio. É do sistema da Polar, né? Todos os relógios da Polar, o sistema Polar Flow, ele ainda não é possível descarregar os treinos programados, tanto do Training Peaks quanto do Treinos, para você poder já jogar direto para o seu relógio. A galera do triatlon usa muito isso, os treinos intervalados, por exemplo. E isso a plataforma Polar Flow, no momento, ainda não está fazendo. É um ponto negativo da plataforma, do sistema da Polar, não do relógio. Nenhum dos relógios consegue fazer isso. Mas já está em desenvolvimento para poder solucionar esse problema da plataforma Polar Flow e com isso, meus amigos, não vai ter como comparar esse relógio com outros modelos. Agora, se você não vê nenhum tipo de problema nisso, como é o meu caso, eu consigo configurar os meus treinos intervalados muito rapidamente na plataforma Polar Flow, que é bem fácil. Abrindo no computador, você dá 4 cliques ali e já monta seu treino do dia. Ou no aplicativo também no celular, é bem fácil você fazer tanto os treinos simples intervalados, quanto aqueles treinos mais elaborados. E aí descarrega para o relógio e vai fazer o seu treino. Fora isso, meus amigos, fora esse detalhe da plataforma Polar Flow, é um relógio espetacular, vai te servir demais no seu dia a dia, nos seus treinos, nas suas provas, nas atividades que você vai fazer e você não vai querer deixar de usar esse relógio para nada. Inclusive,
Quer comprar o Polar Vantage V3? Tá aqui, ó, cupom quilometragem com K, você leva um super desconto no site da Polar e vai comprar na molezinha o Polar Vantage V3, que é mais do que um relógio GPS esportivo, é um super computador que você leva no seu pulso, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo que está buscando um super relógio. Para quem gosta de tecnologia, é um relógio extraordinário. Bateria dele, você vai ter que lembrar de carregar, porque ela, ó, bateria é de longa duração, mas assim, muito longa duração. Dá para fazer provas e esquecer de carregar. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, trazendo as melhores oportunidades do mercado de corrida para você. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, ó, tudo é quilometragem sempre com K. YouTube, Instagram, TikTok, Strava, tudo. E não vai embora não, faz uma maratona quilometragem, tem 2 vídeos aqui, ó, você poder acompanhar, são mais de 730 vídeos disponíveis aqui no nosso canal, com review de produtos, como o do Polar Vantage V3 agora, provas que a gente participa, dicas de percurso, dicas de treinamento e muito mais. Escolhe um dos 2 aqui, assista, faça uma maratona quilometragem e até o próximo vídeo. Valeu!